unção em Davi. A primeira unção, Deus manda o profeta Samuel ungir Davi, ainda jovem, diante dos seus pais e dos seus irmãos. 1 Samuel 16, versículo 13, está respaldando o momento em que Deus, na sua eternidade, olha para Israel, para a igreja do Antigo Testamento, e vê um homem que o Espírito de Deus já tinha se afastado dele, chamado Saul, que reinava sobre Israel. Ele agora fala com Samuel, dizendo: o Senhor Deus disse ao profeta Samuel: eu já rejeitei Saul, agora a geração de Saul está sendo finalizada aqui. Agora eu quero que você vá à casa de Jessé o belemita, e você vai escolher um dos seus filhos e vai ungir a rei. E quando tu ungir a rei, esse moço, o meu Espírito vai se apossar, vai se manifestar, vai capacitar a vida dele, e ele vai ser rei de Israel. E o profeta obedeceu e foi à casa de Jessé o belemita. Quando chega lá, ele faz uma cerimônia diante de Jessé, pedindo que passasse todos os filhos de Jessé diante dele, porque Deus tinha mandado ele ali para escolher, para ungir um dos filhos dele. E Jessé passou o primeiro, passou o segundo, passou praticamente todos os seus filhos. E Samuel perguntou de Jessé: acabou o teu jovem? Acabou os teus filhos? E ele disse: não acabou. Tem um que está lá no campo apacentando as ovelhas, ele cuida lá. E o profeta disse para ele: eu não me assentarei em volta da mesa enquanto ele não chegar, e ninguém aqui vai se assentar, nós vamos esperar ele chegar. E Jessé manda chamar agora Davi, e Davi estava ali e recebe o chamado, e ele veio à presença do seu pai, à presença dos seus irmãos e à presença do profeta Samuel. Quando ele chega ali, o Senhor disse para Samuel: esse é o homem que eu achei segundo o meu coração, esse é o homem que eu escolhi. Levanta agora, pega o teu vaso de azeite e unge diante de mim e diante dos seus pais e diante dos seus irmãos. Meus amados irmãos, quando Etor descreve esse salmo, precisamente o versículo 20, dizendo, Deus falando: achei Davi de pequena estatura, ele era menosprezado por ter a profissão de cuidador de ovelha, ele não almoçava junto com seus irmãos, levava o alimento para ele, lá onde ele ficava pastoreando o rebanho. Mas quando Deus escolhe o homem, irmão, ele traz a presença dos seus familiares. Quando Jessé disse para o profeta: ainda tem um filho que está lá apacentando as ovelhas, sabe o que ele está dizendo? Mas eu não dou credibilidade nele, eu não dou voto de confiança nele. Eu pensava que era um desses que eu já pedi para passar diante do Senhor. E nem os irmãos de Davi também acreditavam que ele poderia ser ungido, ser escolhido, ser achado por Deus. Essa história, irmão, ela é parecida com a nossa. Jesus Cristo, ele nos escolheu quando muitas das vezes alguém da nossa família não dava credibilidade, não acreditava, chamava a ovelha negra, mas Deus, na sua essência de amor, de compaixão, ele vai lá e ele acha o homem e ele perdoa, ele coloca o seu Espírito e faz dele o homem para reinar sobre as nações. Então, pastor, o que significa essa primeira
a unção que Samuel, profeta, ungiu Davi. Ela significa, meus irmãos, a primeira unção, a unção do escolhido. Quanto pode dar glória a Deus aí? A unção do escolhido. Segundo, a unção de um vencedor. Terceiro, a unção da credibilidade. Quarto, a unção da honra diante da sua família. Por que a unção do vencedor? Porque Davi, ele tinha, irmão, baixa estima, porque ele se sentia um pouco menosprezado, mas essa unção levantou a estima de Davi. Agora os seus irmãos estavam esperando ordem para sentar sobre a mesa, porque estava sendo ungido ali, alguém que Deus estava escolhendo, alguém que Deus estava fazendo ele mais do que vencedor, alguém que Deus estava dando a unção da credibilidade, alguém que estava sendo honrado diante da sua família. Sabe o que Deus estava dizendo? Para Jessé, sua esposa, e os irmãos de Davi, ele estava dizendo: estou levantando o pastor para apacentar vocês, para lutar por vocês, para dar abrigo a vocês. Eu estou levantando alguém da família de vocês para ser um intercessor diante de mim sobre as suas famílias. Deus, ele olhou para Abraão e disse: Abraão, eu te achei para te ser pastor da tua família, por isso a tua unção vai ser diferenciada, ainda vai ser jovem, ainda vai ser no meio dos teus irmãos. Eu vou estar te honrando para dizer para eles que eu te levantei como sacerdote desta família, e eles estão te dando voto de confiança. Não, nunca decepcione nem Deus, nem a tua esposa, e nem seus pais, e nem seus irmãos, e nem a igreja de Jesus aqui presente. Segunda unção de Davi. Davi foi ungido perante os homens de Judá para ser rei em Hebrom. Segundo Samuel, quem está acompanhando aí, para tirar as dúvidas, segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Davi foi ungido pelos homens de Judá para reinar na casa de Judá, o reino do sul. O homem que ungiu Davi foi Abiatar, foi um sumo sacerdote de Israel que escapou quando o homem de Saul matou 85 sacerdotes. Ele foi o único que escapou, e foi esse homem que presidiu a cerimônia da segunda unção de Davi, com todos os homens que eram chamados ali os homens discípulos desse sacerdote. Agora, a unção foi uma unção de reconhecimento, porque Israel eram 12 tribos. Após a morte de Salomão, foi dividido o reinado. Ficou composto 10 tribos representando Israel e 2 tribos representando Judá, a tribo de Judá e de Benjamim. Agora, Deus já tinha ungido Davi a rei, usando Samuel, mas ele passou 16 anos para ele receber essa segunda unção, e ele não reinou imediato em nenhum lugar. Ele foi reinar em Hebrom, que era uma cidade muito pequena. Os anciãos ali, os homens, aliás, com esse sacerdote, eles foram de Israel a Hebrom, e quando eles chegam lá, eles ungiram Davi diante ali de uma assembleia solene. Pastor, o que significa essa segunda unção de Davi, que o sacerdote Abiatar ungiu ele? Significa a unção do respaldo, a unção do governo, a unção de autoridade para reinar sobre aquela cidade de Hebrom. Veja, meus amados irmãos, a nossa carreira ministerial não é diferente da de Davi. Às vezes a gente é ungido para diácono, para pastor, depois já passa a ser ungido a apóstolo, e tem gente que critica, vai recebendo autoridade, depois bispo, e assim vai crescendo na escala
ministerial. Essa segunda unção já não foi só no meio dos familiares de Davi. Lá não tinha mais os irmãos, não tinha o pai, não tinha a mãe. Foi diante das autoridades, da onde o povo estava vendo que aquele sacerdote estava ungindo ele, respaldando ele, dando autoridade para ele reinar em Hebrom ali. E ele reinou por alguns anos sobre aquela cidade. Então, olha, você que é separado para ser ministério, parte do ministério de louvor, que recebe uma unção, valorize, irmão. Você que é separado para ser um líder de célula, o pastor está te respaldando, te dando autoridade diante da igreja. Não decepcione Deus, não decepcione o seu líder. Você que recebeu uma unção diante da igreja para ser líder do ciclo de oração, as igrejas que trabalham com o ciclo de oração, honre a Deus, o seu pastor, porque Deus te respaldou, Deus te deu autoridade para você presidir e liderar diante da igreja do Senhor. Voto de confiança, pastor Abraão anunciou para fazer a consagração. É a confirmação de que Deus te chamou, é os teus familiares. Você ganhou a sua mãe para Jesus, o seu pai ganhou para Jesus, os seus irmãos, as suas irmãs, o Senhor ganhou para Jesus, e a sua família está lhe apoiando, a sua família lhe ama. Olha, os irmãos, eles fizeram uma cooperação para comprar esse terno lindo, para ele estar aqui sendo ungido. Eles apoiam, o pai deu um terreno em documento para ele fazer o lançamento da pedra fundamental da construção. Está construindo uma bela igreja. Eu disse para ele, é a confirmação, assim como Davi, Deus ungiu ele no meio dos familiares para passar a credibilidade e destaque na família. Deus vai fazer isso com você, irmão Abraão. E hoje eu estou vendo o cumprimento dessa unção, meus irmãos. Aleluia. Eu sei que a família vai chorar, a família vai aplaudir o Senhor, a família vai celebrar a Deus e a igreja aqui presente. Aleluia. Quantos assim estão recebendo essa palavra? Diga amém. Vamos para a segunda unção para nós terminarmos. Veja que essa primeira unção, ela entra em conexão com o que o salmista Eterno falou. Deus achou Davi. Essa unção, meus irmãos, ela não é uma unção que o público vem saber. Não, é aquela unção dentro da casa, no coração da pessoa. Existem muitas pessoas, antes de eles passarem por uma consagração do apóstolo, do pastor, Deus já ungiu ele, já separou. E Abraão tem essa convicção, meus irmãos. Hoje nós estamos fazendo só a convalidação da unção que um dia Deus já ungiu ele, já separou. Ele está só recebendo agora, irmão, aqui diante da igreja, para as pessoas dizerem assim: olha, tu é de qual igreja? Da igreja remanescente, pentecostal, Jesus a vida. Aquele homem não é nem pastor, não, mas Deus disse ele a ele, pastor, porque ele encontrei ele ungi com o óleo do homem, ele ungi com o Espírito Santo. Essa primeira unção de Davi, Deus, o óleo foi o Espírito Santo que entrou na vida dele e manifestação também, irmão. A igreja, o homem, ele faz através de aliança ou de selo. Então hoje, o ancião apóstolo Paulo Mota vai realizar a unção do selo e do propósito de Deus na vida de Abraão e Maraísa. E vai dar o direito de ele presidir uma igreja apostólica. Daqui mais um tempo, ele está bonito com essa barba, parece a barba de Arão. Daqui mais um tempo, a unção, quem sabe, de bispo, a unção de apóstolo, e aí, irmão, vai ser pai de multidões. Quem profetiza isso em favor do meu irmão, que não tem inveja do sucesso do ministério dele, diga assim: em nome de Jesus, amém, meu amigo. Você vai ser isso mesmo. Aleluia. Agora eu, como pastor Edinho, eu faço que nem aquele lá que se arrependeu do lado direito de Jesus. Lembra-te de mim quando tu estiver no teu paraíso. Aleluia. Vamos continuar o significado
da unção, da terceira unção sobre Davi pelos anciãos. Segundo, a aliança de Deus com Davi. Ali Deus estava dizendo, através do ancião, essa aliança, ela é uma aliança perpétua. O trono de Davi, o rei, nunca faltará sucessor. Através da linhagem de Davi vai nascer o Messias, o Salvador. Eu estou agora levando os anciãos a dar esse reconhecimento desta aliança que eu tenho com ele, e é uma aliança perpétua. Terceiro, é a unção da capacidade de Deus na vida dele, para ele representar todo Israel diante das outras nações e diante de Deus, do Deus de Israel, do Deus que chamou Israel como modelo para as outras nações. Agora os anciãos estavam derramando óleo e dizendo: você agora vai ser o representante da nação de Israel. E hoje, meus irmãos, Davi é um personagem bíblico, é um líder de Israel, muito falado, muito respeitado, mas pastor, ele também pecou. Aí entra a graça de Deus, irmãos. Ele pecou, mas a graça de Deus esteve sobre ele, sobre as alianças que Deus fez, sobre o selo que Deus deu para ele, e ele continua, meus irmãos,